Então, vamos ver esse vídeo aqui, ó. Eu tava vendo esses dias, eu pus pra ver, assistir depois, que eu achei bem interessante. 30 dias sem rede social, a minha transformação. Tipo, esse Nicholas Christie, eu acho que é esse o nome dele, não sei se é assim que fala. Ele meio que fez um detox de rede social por 30 dias. Ele mostrou num vídeo que o vídeo é curtinho, tem 11 minutos. E tem cara de ser bem interessante o vídeo. Vamos ver, trocar uma ideia aí durante o processo. Porque eu já meio que já fiz alguns detox, vamos dizer assim, de rede social há um tempo. Quando eu me sinto muito. Que eu sinto que eu não consigo. Se eu pego o celular. Normalmente você pega o celular e tem sua rede social favorita, sei lá, Instagram. Você pega, antes de qualquer coisa, você já abre o Instagram lá, tipo, então. Que não é um vício. Então, tipo, se você é assim, hoje eu não sou assim, eu não fico o dia todo no Instagram, mas apesar de precisar dele, eu aprendi a dar uma controlada nisso daí. Mas eu vou falar mais conforme for passando o vídeo, se passar alguma coisa que me lembre, alguma coisa que eu fiz, eu vou comentando junto aqui. Vamos assistir junto, então. Social media became the new great addiction of our modern age. It is similar to alcohol, gambling, or drugs. Notifications, likes, and new followers release dopamine in our brains, and we get addicted to that feeling. Social media companies are well aware of that and design their platforms to keep us on them as long as possible. When we get asked if we could live without social media, the answer almost always is, sure, I just don't want to. which is what every addict says. In the last weeks, I realized that over the years, I built an unhealthy habit of consuming a lot of social media, probably because my work was always based around it. Due to the lockdown, I was trapped at home in my boring hometown, so the online world was the place where the cool stuff happened. Therefore, the screen time on my phone got up to an all-time high of 4 hours a day. As I saw many other creators doing a social media detox and read many articles about it, I got curious. So I decided to live the next 30 days without social media and see what I can take away from this. Alright, here's the plan. I'm deleting Instagram, Facebook, YouTube, and Snapchat from my phone. On my laptop, I ban the websites with an app called Self-Control. It says, you will be unable to access those sites even if you restart your computer or delete the application. Which already freaks me out, to be honest. I mean, this icon looks dangerous, right? Meu Deus. Não, pera aí, pessoal. Mesmo se você reiniciar o computador ou excluir o aplicativo, você não consegue voltar a acessar, tipo, banir o site com o aplicativo adicionado Self Control. Ele diz que você poderá acessar esses sites, mesmo se você reiniciar o computador e excluir o aplicativo. Você não poderá Meu Deus. É meio bizarro, tipo, você instala o bagulho e tipo, na proporção que você configurar, você não vai ter acesso aos bagulhos, mesmo se você excluir ele. Isso é louco. Eu faria de outra forma. Não colocaria esse bagulho, não. Dangerous, right? The only exception is when I have to upload a video to YouTube. I'm allowed to do that and share it on my other socials. I also kept messengers like WhatsApp and Facebook Messenger on my phone. But besides that, nothing else. From now on, there will be no more scrolling, no funny videos, no posts. Vocês entenderam, né? Ele vai continuar trabalhando normal, a exceção de tudo é tipo ele subir vídeos e compartilhar nas redes. Tipo, mas ele não vai acessar vídeo, ficar vendo os reels engraçadinhos e tal, essas coisas. Ele não vai consumir, ele só vai usar fazer o trabalho dele, subir o vídeo e divulgar nas plataformas. O resto, tipo, ele não vai acessar. Posts of my friends having fun and no photos of beautiful girls. Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build one in click. Vamos continuar aqui, propaganda chata. Já falei, monetizou, eu assino o YouTube Premium e pago com essa graça aqui. In the first week, I spent most of the time filming, editing, and replying to emails, where I already ran into my first problem. A client of mine sent me an email with a video link to a video which is similar to the one he wants, and it was a YouTube link. So I tried to open it, but I couldn't because of the program.
So I came up with an idea and I downloaded it with a YouTube downloader on the internet. It's a little bit of cheating, I guess, but I mean, I had to. I also spent a lot of time with friends. On one day, my vocês buddy entenderam, Alex and né? I. Ele tinha um cliente que mandou um vídeo semelhante que ele queria produzir. Ele não podia acessar o vídeo no YouTube por causa do bloqueador lá. Aí ele fez o quê? Ele usou uma forma que ele chamou de trapaça, que é um site que baixa direto. Você pega, joga o link do YouTube, tem um monte aí. Você vai e baixa o vídeo, então, pra ele poder assistir e fazer o trampo, sabe? Tipo, então foi uma trapaça do bem, no caso. I hiked up a mountain and made it to the top just in time before the sun was about to set. The whole scenery looked perfect, and the old me would have probably snapped 100 pictures and Instagram stories to share it with the online world. But as I couldn't do that, I really got to enjoy the moment and took it all in, without worrying about how many likes this picture would get. It kind of felt liberating. Later that week, I fell back into old habits. Sometimes I caught myself tapping where my social media apps used to be. I binge-watched several series on Netflix as I needed another source of entertainment, and I spent much more time on WhatsApp. Not only to text with friends, but weirdly also to look at the different profile pictures of them. Probably that was which came closest to Instagram, I guess. Day 7 of social media detox, and today's my birthday. Guys? Come on. Usually people reach out via Facebook or, yeah, mostly Facebook to be honest, and they just say happy birthday and post something on your page. But today is a little bit different because I just can't look on my Facebook or any other social media. Still, some of my real good friends, they reached out, they called me, or we just FaceTimed. Yeah, I don't really miss any of the comments where people just say happy birthday on Facebook and that's all. It's so much better to have people just reaching out, truly asking what you're up to. It just feels like a much stronger connection than just via social media. Later that day, some of my closest friends came over and we had dinner together, which was really fun. In the next 2 weeks, a lot of things happened and changed. I bought myself a new drone and tested it together with my brother. As I didn't fly drones for quite some time, it was really fun to get back to it, and I decided to do a little road trip to some of the nicest places in my region to practice flying and capture some cool shots. To make use of this trip, I decided to shoot a video about why we should make more mistakes. So I drove along those winding roads while talking about the things which really mattered to me, and every now and then I stopped to fly my drone. As the day slowly came to an end, I felt something that I didn't feel for a long time. I was passionate about the work I did. Throughout the whole day, I barely used my phone and I felt like I really connected with filmmaking and storytelling again. In the weeks before I quit social media, I was in a deep creative rut. I had no inspiration and no motivation to create anything. But on this day, everything turned around. I felt re-energized and active, and I was ready for a new chapter. After staying in my parents' house for 8 weeks due to coronavirus, I decided to leave my hometown and move to Munich. Okay, so now it's day 20 and I am here in Munich for 7 days now, and so far I'm feeling really good. I'm feeling really productive. This week I actually published 2 videos on YouTube instead of 1, which was my goal. So yeah, that's really nice. I just felt like creating a lot of videos at the moment, so that's what I did. But something's also changed, because when I was at home at my parents' house, there were still people around me all the time. There was my mom, my brother, so there were always people that I could just talk to. But here it's just myself. There's nobody else here. And because of that, I actually had a stronger need to socialize with other people, and therefore also to go more on social media apps. So that's why I became actually a little bit active on LinkedIn. You take what you get, right? Yeah, I'm not really taking it seriously, but still I feel like there's a deep need in us to see what's happening in other people's lives. I don't know why, but yeah, I feel the need to just see what's happening with other people. In the next few days, I spent the majority of the time in front of my laptop editing videos. I was motivated, focused, and rarely distracted. I was in a creative flow and I got a lot of things done. While I enjoyed my work again and was passionate about creating videos, there was still something missing. In the evenings when I finished work, I would often just sit in my bed and I didn't really know what to do. I was exhausted and I didn't know how to fill these last hours of my day, as I would normally spend them on social media.
So I knew something needed to change. That's why I started to read books and go running in the evenings. I even set a new personal record. Holy shit. I just ran 21 kilometers in 120. Oh. To counter my lack of social interactions, I started to meet up with different friends and old colleagues every other evening. Sometimes I went to the park on my own to just chill and eat something. Even by just sitting there and drinking a beer with my duck friends, I already felt happy and social in some way. I would say that in this last week, I definitely became more active. Okay, it's now day 30, but to be honest, I wasn't even looking forward to go on social media anymore, because I really enjoyed the last 30 days without it. But for the sake of this video, I still downloaded all the apps and I replied to my messages, I scrolled through Instagram and I watched some YouTube videos. 1.5 hours were gone just like that, and yeah, the time just flew by and I was just sitting in bed and I was kind of overwhelmed because my mind didn't have access to that much information in the last 30 days. The funny thing is that there was nothing really worth mentioning that happened on social media. Nothing changed and everything was just still the same. I didn't miss. Vocês viram, né? Tipo, a gente fica o tempo todo, tipo, nesse negócio de rede social, fica muito, não sei como falar, tipo, vendo a vida de todo mundo acontecendo ao mesmo tempo. Quando você faz um detox, assim, teoricamente, tô falando assim, teoricamente não, você vê o caso aqui, ele ficou 30 dias, ele foi lá e pegou o celular dele, respondeu todas as mensagens que tinha atrasado, viu vários vídeos no YouTube que ele perdeu e tal, e ele sentiu que ele não perdeu nada, porque, tipo, por mais que aconteceu bastante coisa, nada mudou, não tem nada de novo, real. Quando você fica esse tempo fora, que é um pouco que eu fiz também, só que de outra forma, não 30 dias, mas eu sentia muito viciado, teve uma época que fiquei meio que viciado no Instagram, lá pra 2016, eu resolvi me afastar um pouco porque tava me atrapalhando profissionalmente. Então, tipo, hoje, por mais que eu tenha alguns seguidores aqui que me cobram conteúdo, me cobram coisas de novidade, eu sei que eu devo não pegar essa pressão da rede social e fazer as coisas no tempo que eu acho necessário pra mim, pela minha saúde mental, sabe? Então é uma coisa de uma forma diferente aqui. Eu acharia interessante, se eu tivesse condição eu faria isso daí no momento atual, por motivos pessoais. Eu não tenho como arriscar um detox nesse nível assim, que eu acharia que seria muito mais produtivo ainda. Mas é bem legal mesmo. Vamos terminar de ver aqui. Out on anything, but still my mind was just running wild again and I was distracted and I couldn't really focus. Therefore I decided to not use any Sim, more. ele falou de foco. Quando você tem muita informação, tipo, toda hora, tipo, você precisa terminar um trampo, você tava fazendo seu trabalho, você teve um bloqueio criativo pra alguma coisa, qualquer coisa, bloqueio pra trabalhar alguma coisa, o seu foco vai pra onde? Pra rede social. Tudo vai pra rede social, que é o mais fácil pra você se distrair, passar o tempo e procrastinar, tá ligado? Então, tipo, é meio complicado. Vamos tentar não falar muito palavrão aqui, mas é meio complicado porque, tipo, o mais fácil, tipo, qualquer problema que você tem, você corre pra rede social, porque você fica vendo a vida dos outros, vendo os influenciadores que você gosta e é isso. E, tipo, acabou seu dia naquilo, tá ligado? Tipo, e a produtividade que você poderia ter tido pra alguma coisa bem melhor pra você, acaba não rolando de vez em quando. É meio osso isso daí. Social media for today at least. Okay, so what did I take away from these last 30 days? While due to my job it was sometimes hard to stay completely off social media, it had many benefits. As I spent less time on my phone, I had more time for my real friends. I reconnected with people who I didn't meet in years, and it felt like already existing friendships only improved. I stopped comparing myself with other people all the time. When I scrolled through social media, Isso daqui, ó, que ele fala aqui, ó. Eu parei de me comparar com outras pessoas o tempo todo. Véi, esse eu acho que é um bagulho que dá gatilho em muita pessoa. Vocês falam aí no chat se não for verdade. Porque se assistir a rede social, tipo, não sei quem, sei lá, foi pra Disney 3 vezes esse ano, tipo. Tá, velho, todo mundo queria ir, eu também, eu nunca fui, mas. Não tem porquê, eu teoricamente não teria porquê você se sentir mal com aquilo. Então isso daí vai causando, tipo, você vai vendo a vida das pessoas e tipo, se a sua não tá, se você fica querendo comparar um nível, tipo,
Assim você fica. A pessoa vai. É foda. É complicado isso daí. Não tem como. When I scrolled through social media, I always saw the amazing works of other filmmakers and thought to myself, why can't I be this good at creating videos? Why should I even try if it has been done before? During the detox, these questions started to disappear and I reconnected with my passion and creating videos again. I started publishing new videos every week and my views and subscribers really started to increase, which is awesome. Thanks for subscribing, guys. My productivity increased as well, as I had no problem getting into a creative flow while working. I was less distracted, more focused, and had an overall mental clarity. The biggest change that I saw happening was my ability to be in the present moment. While normally the time seemed to rush by and my mind jumped from one thought to another, a few weeks into the detox, everything around me started to slow down, and I was able to drown out the noise. As I could only think about positive aspects that I took away from my social media detox, I was sure that I'm not going to go back to how things were. So here's what I'm going to change. I turned off all notifications for social media apps. In this way, I don't get pulled in. Isso é uma das coisas que eu fiz. É uma das coisas que eu faço desde 2016. Eu não fica, tipo, tirando o WhatsApp, sem ser grupo, Instagram, se a pessoa me marca, se a pessoa me manda mensagem, Facebook também não, nenhuma rede social eu deixo ativado pra mandar notificação pra mim. Como eu não sou muito do WhatsApp, eu também, na verdade, é poucas pessoas que eu consigo ver mensagem no WhatsApp, tipo, pela barrinha. Então, tipo, pela notificação aqui básica, mas porque eu deixo pra muita gente, eu deixo desativado. Mas pra Instagram nada, YouTube nada, Facebook nada também, Twitter nada, tudo eu não deixo, porque é uma das coisas que, tipo, se você vê a notificaçãozinha ali, você pode estar atolado de trabalho, você vai você vai ver a notificação. Então, tipo, é uma das coisas que melhorou pra mim bastante e eu recomendo fazer isso. Eu recomendo pra todo mundo que não deixa ativado a notificação. Tá, que isso daí é a intenção deles, é criar a curiosidade. A intenção da plataforma é criar a curiosidade e fazer você usar. Quanto mais tempo você tiver lá, por mais que eles passem uma mensagem de você estar muito tempo aqui, né, no Instagram, por exemplo, você poder ficar um pouquinho fora e tal. Você sabe que isso daí é só pra falar que eles são bonzinhos, que na verdade se você ficar 24 horas é melhor pra eles. Então, tipo, você tem que aprender a se controlar. Não precisa tirar pra sempre as redes sociais. Não precisa abandonar as redes sociais. É aprender a controlar o tempo que você fica nelas. E eu aprendi pra mim, você não me vê o tempo todo só no celular, tá ligado? Tipo, tem hora que eu fico, às vezes, com esse canal novo aqui, eu fico vira e mexe, eu fico dando uma olhada no algoritmo do YouTube pra ver se tá dando certo as mudanças que eu tô fazendo no canal. Então é uma coisa que eu tô fazendo as 2 semanas, mas nada, tipo, muito além do que eu planejo. Mas eu vejo, se eu percebo que eu tô ficando demais em alguma rede social, eu começo a maneirar, porque eu vejo que isso vai me causar um problema daqui a pouco. Vamos ver o final da conclusão dele aqui. For social media apps. In this way, I don't get pulled into the apps by themselves, but instead I only use the apps if I really want to. I started building a habit of going for a 30-minute walk every single morning without any distractions. No phone, no music, just walking, listening to the wind blowing through the leaves and seeing the city come alive. These walks make me feel very present and free up my mind. I will start to do no social media Sundays. So every Sunday I don't consume any social media in order to connect with the real world and recharge my batteries. So this 30-day detox turned out to be a much bigger project than I expected in the beginning. It really changed the way I interact with social media and my perception of the things happening around me. I think all of us should do this kind of detox in order to reevaluate our relationship to social media and also to prioritize our time in the real world and in the online world. So trust me on this. Give it a try. Don't use any social media for the next 30 days. Be strict with yourself and I'm sure you're going to experience as many benefits as I did. I hope you guys enjoyed this video. It was a little bit different to the other ones, but I felt like it was an important topic to talk about and I wanted to try it for myself for a long time. So yeah, feel free to subscribe and turn on notifications if you don't want to miss out on any of the upcoming videos. And I hope all of you guys have a great day. See you soon. Enfim, falando um pouco
falando um pouco aqui da parte que ele fez detox de tudo, né? Eu tinha até esquecido de comentar, ele fez até de música. Seria mais difícil pra mim, talvez, nem pegar a música pra ouvir. Porque enquanto eu tô trabalhando, eu gosto de ouvir música. Tem gente que gosta de ouvir música pra, tipo, apreciar a música num nível, tipo, eu não quero fazer nada, só ouvir música. Eu não sou assim o tempo todo. Eu gosto, sei lá, se eu vou fazer academia, se eu tiver sem o fone, se eu tiver que ficar ouvindo as músicas da academia, eu não quero ficar na academia. Eu tenho que botar minha playlist lá e fazer as coisas. Mesma coisa pra trabalhar. Enquanto eu tô fazendo, a não ser que eu esteja que eu tenha que sincar uma música com alguma coisa assim do vídeo. Se eu tô editando um vídeo, enquanto eu tô fazendo a edição básica, tô ouvindo música, ou foto, ou criando post pra rede social. Eu tô ouvindo música porque boto as playlists que eu gosto e é difícil. Isso é o mais difícil. Até tipo, se falar, você consegue ficar 30 dias sem streaming? Porra, eu acho que eu já tô. Eu não tô assistindo muita coisa ultimamente, então tipo, eu meio que já tô nisso daí. Só tô pagando e não consumindo o tempo todo. Então, tipo, é bem de boa, eu vejo, bem de boa, por um lado aqui. Só que o complicado é o começo. No começo, eu lembro que quando eu fiz isso daí, no comecinho, a primeira semana, pelo amor de Deus, a primeira semana foi tensa. Porque você tipo, qualquer coisa que você é viciado, desde rede social até bebida, outras coisas assim, a pessoa fala, não, eu paro quando eu quiser. Falou essa frase, eu paro quando eu quiser, tipo, eu fico só faço o necessário. Mano, não faz, não tem noção, não faz. É a mesma coisa, é um vício. Vício é vício, velho. Então, se você conseguir fazer isso daí pra controlar o tempo que você gasta, da sua produtividade, tudo que você podia estar fazendo pra você, eu recomendaria tentar. Porque você vê, eu não fico nem todo dia fazendo live aqui. Eu tenho um dia que eu falo, mano, não tô afim, tipo, beleza, vou perder alguma coisa ou outra, vou perder, mas a saúde mental conta, né? Então, pensem, pessoal, hoje não é um vídeo de ficar dando risada aí, que nem a gente tava rindo do South Portugal semana passada, mas é bom, eu gostei aqui desse vídeo aqui, é muito bom, o melhor vídeo que eu já vi sobre detox. Eu não tinha visto ainda antes, não, quis ver junto com vocês aqui na live e espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma coisa, né? Já que a gente chegou até aqui, 20 minutos, transformei um vídeo de 10 em 20 minutos. Vamos lá, vamos passar pro próximo aí então, vem.